Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez preparamos para você o programa Voz da Igreja. Obrigado por estar conosco também neste programa. Bebendo da fonte, vamos visitar um texto de São Lucas, onde Jesus nos convida a escolher a porta estreita. No coração deste tempo, vamos aprender com o Papa Francisco que a nossa catequese deve ser uma catequese querigmática e mistagógica. Uma igreja em caminho. Vamos nos voltar também com gratidão para o ministério do catequista e reconhecer e agradecer a Deus por estes homens e mulheres que estão neste lugar na nossa igreja. O programa Voz da Igreja está começando mais uma vez para você. Bebendo da fonte. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez quero convidar você a mergulhar no mistério da Palavra de Deus, no mistério de um Deus que fala, que se revela e que revela a nós aquilo que Ele deseja para nós. Convido você a mergulhar comigo no texto de Lucas, capítulo 13, versículos 22 a 30. Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Depois que o dono da casa tiver se levantado e fechado a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre para nós. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, enquanto vós mesmos sereis lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Meu irmão, minha irmã, que belo texto este da porta estreita. Um texto também que encontramos em paralelo lá no Evangelho de Mateus, com pequenas nuances. Mas é bom que visitemos hoje, também com o olhar da fé, com o coração de discípulos, este texto do Evangelho de Lucas. Alguém apresenta a Jesus uma questão. É verdade que são poucos os que se salvam? Aqui estamos diante de uma pergunta: por quantos se salvam? Talvez a questão aqui fosse mais numérica e quantitativa do que outra coisa. Mas Jesus não se prende à quantidade. Jesus avança para uma resposta que nos faz penetrar exatamente o como. Como podemos fazer o caminho da salvação? Jesus responde: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Muitos tentarão entrar e não conseguirão. Aqui é importante, meu irmão, minha irmã,
entrarmos na perspectiva de Jesus. É possível sim a salvação, mesmo que nós reconheçamos, e isto é muito importante, e talvez seja o mais importante, que a salvação é obra de Deus. Aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. É a resposta de Jesus em outro momento, quando outros perguntam se a salvação é possível ou não possível, ou afirmam também a dificuldade dela. Mas então aqui Jesus se ocupa de dar uma indicação muito mais de como do que de quantos. É preciso, portanto, esforçar-nos por entrar pela porta estreita. Aqui, portanto, estamos diante de uma decisão. É preciso encontrar e escolher e percorrer a porta estreita. Lá no Evangelho de Mateus, o texto fala de 2 caminhos. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição. Aqui Mateus fala, portanto, de 2 portas, de 2 caminhos, e esta ideia de 2 caminhos, ela é muito presente na tradição de fé, desde os profetas, desde Moisés, desde o salmista. O Salmo 1 vai exatamente nos colocar diante disto. Os documentos também mais antigos da nossa tradição cristã, como o documento ainda do século I, chamado Didaquê, também falava desses 2 caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Aqui Jesus, no texto de Lucas, vai falar exatamente então desta porta estreita que nós devemos escolher. Se trata, portanto, de ir numa direção onde se exige, como um caminho estreito, como uma porta estreita, onde se exige vigilância, cuidado, atenção, discernimento, porque é estreita a porta. Aqui estamos diante do texto com questões, digamos, negativas e positivas em relação a esta escolha. Não se trata, portanto, aqui estamos diante do negativo, não se trata, portanto, de simplesmente pertencer ao grupo. Aqui Jesus vai dizer, contando essa parábola, que quando o dono da casa fechar a porta, alguns vão bater do lado de fora e vão dizer isto: Senhor, abre para nós. Nós comemos e bebemos na tua presença, tu ensinaste em nossas praças. Jesus quer nos fazer entender que não basta uma mera pertença. Não basta estar na igreja. Não basta estar na comunidade religiosa. Para esses, o dono vai dizer: não sei de onde sois. Aqui temos que vencer, portanto, digamos, esses vínculos superficiais, ritualísticos. Eu recebi o batismo, eu pertenço à igreja, eu estou nas fileiras da igreja. Não basta isto. Não vos conheço, não sei de onde sois. E há, digamos assim, exatamente a dimensão positiva. E a dimensão positiva está exatamente ali, em fazer uma opção por Deus, uma opção pelo seguimento de Jesus. Lá no texto de Mateus, vamos ler: não são os que dizem Senhor, Senhor, que vão entrar no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus, diz Jesus. Esse, digamos, seja o olhar, o horizonte positivo da porta estreita. Ela significa ir com Jesus, ir no seguimento de Jesus, ir fazendo as opções de Jesus, as opções que de fato ampliam e colocam o reino em nós e fora de nós. De modo que entendamos, irmãos e irmãs, que
A salvação, sim, é possível, ela é obra de Deus. Deus quer salvar a todos pelos meios e modos que só Ele é capaz de conhecer. Mas é preciso que, de fato, façamos uma opção. Tomemos uma decisão na direção de Deus. A porta estreita significa exatamente a necessidade de discernimento, de vigilância, de atenção. É importante essa palavra de Jesus aqui. Não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade, a injustiça, o mal. Isto é, o nosso caminho de fé, iniciado no batismo, precisa nos colocar também num caminho de justiça, de bondade, de configuração a Jesus, de modo que nós não vivamos uma fé superficial na qual fomos introduzidos por alguns ritos e não tomamos a veste, a dignidade, a postura de quem fez uma opção por Deus, de quem fez uma opção pelo Evangelho, de quem fez uma opção pelo Reino. É importante nós nos lembremos ainda lá do texto de Mateus, onde aqueles do lado de fora vão dizer: Senhor, nós comemos contigo, bebemos contigo, como Lucas, mas também se acrescenta lá: nós fizemos muitos milagres, nós expulsamos demônios, nós profetizamos em teu nome. Não basta, portanto, profetizar, nem exorcizar, nem fazer muitos milagres. Como quem pudesse, talvez, concluir que há quem faça isto e não pertença a Cristo. É preciso fazer a vontade do Pai, é preciso ir no caminho de Jesus, é preciso de fato nos afastar da prática da iniquidade, da injustiça, do mal e de tudo aquilo que viola e que afasta o reino de Deus no mundo e nas pessoas. Por isso, meu irmão, minha irmã, que nós neste final de semana possamos meditar na Eucaristia e recebê-la também, para que possamos fazer a nossa opção por Jesus, de modo que não seja apenas uma opção teórica, superficial, mas seja uma opção que toque toda a nossa vida, que toque a nossa consciência, as nossas decisões mais profundas, de modo que nos coloquemos a partir do batismo e neste caminho de fé que iniciamos, nos coloquemos do lado de Jesus, a serviço do reino, homens e mulheres que queremos viver com plenitude o Evangelho que salva e que dá vida. Bebemos da fonte.
no coração deste tempo. No coração deste tempo estamos no mês de agosto, mês vocacional, e neste final de semana celebramos a vocação dos educadores da fé, dos catequistas. E aqui eu estou pensando tanto naqueles que estão lá na comunidade, nos vários caminhos e etapas da catequese, mas também estou pensando naqueles outros que vieram antes ainda da catequese comunitária, lá na igreja. Estou pensando também nos papais, estou pensando também nos vovôs e vovós, estou pensando também naqueles homens e mulheres de Deus que passaram pelo nosso caminho na infância, na adolescência. Também esses foram educadores da fé para nós. Mas o nosso olhar se volta, sobretudo, nesse final de semana, para o catequista que, no meio da comunidade, por chamamento de Deus, por reconhecimento da comunidade, tomou para si, então, esse ministério da educação da fé. É muito importante que reconheçamos a beleza, a necessidade, a grandeza desse ministério, pela qual novos irmãos vão penetrando o mistério de Deus, vão fazendo o caminho de Jesus com mais seriedade, vão compreendendo que é preciso configurar-se a Cristo e por isso há um caminho de conhecimento de Cristo, de experiência de Deus que não pode ser descuidado. Então, se você é catequista, está me vendo ou me ouvindo agora, é para você que eu quero suplicar a bênção de Deus, a graça dele, a fim de que você continue perseverante e firme aí neste ministério, para que irmãos e irmãs aí na sua comunidade possam avançar no conhecimento e na experiência de Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor, aquele que dá sentido à nossa vida, aquele que nós, numa decisão pessoal, escolhemos e queremos ir por este caminho, de modo que, no meio de tantas opções, de tantos modelos, Jesus seja o nosso modelo, seja aquele a quem nós queremos nos assemelhar e a cujo coração queremos também configurar o nosso coração. Quero partilhar com você, querido catequista, com você, meu irmão, minha irmã, algumas palavras do Papa Francisco, aqui na Evangelii Gaudium, aquele primeiro e grande e belo texto do Papa no início do seu pontificado. E aqui nesse texto o Papa também fala da catequese e apresenta duas características, duas definições bonitas para a catequese. O Papa diz que a catequese precisa ser querigmática e mistagógica. Vamos entender um pouco essas duas palavras, querigmática e mistagógica, de modo que aí, nesse caminho, nós possamos dar também à nossa catequese exatamente uma beleza e uma profundidade e uma seriedade, de modo que os frutos venham, porque estamos fazendo esse nosso ministério como de fato devemos. O que seria uma catequese querigmática? O que é o querigma? O querigma, diz o Papa, é exatamente o primeiro anúncio da fé. Aquele primeiro anúncio que impacta a nossa mente, o nosso coração, a nossa vontade, a nossa liberdade, a ponto de nós querermos ir na direção de Deus. O querigma, portanto, é exatamente aquela primeira palavra, aquele primeiro anúncio que nos desperta e nos abre para Deus. Mas é importante, diz o Papa, que não entendamos o querigma como alguma coisa colocada no início do caminho e que não tem mais que ser recordada. Não se trata disso. O querigma é aquela verdade fundamental, aquele anúncio primeiro, que deve estar, digamos, de alguma forma sempre presente, como ponto de retomada, como ponto de aprofundamento, de modo que nunca percamos aquela inicial admiração, simpatia, vontade, inclinação na direção de Deus, cujo primeiro anúncio chegou a nós e impactou a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma. O Papa diz, na boca do catequista
deve ressoar sempre o primeiro anúncio. E o Papa se encarrega até de, com palavras simples, delinear esse primeiro anúncio. Jesus Cristo te ama, deu a sua vida para te salvar, e agora vive contigo todos os dias para te iluminar, te fortalecer, te libertar. Perceba, irmãos e irmãs, que são palavras simples, mas que já despertam o coração humano para alguém, para uma pessoa. Jesus Cristo, que ama, dá a vida, salva, vai conosco, nos ilumina, fortalece e liberta. Já haverá aqui, portanto, um desejo do coração humano de ir na direção desta pessoa, de conhecê-la com profundidade. Isto é o querigma. O querigma, portanto, não tem tanto, digamos assim, um sentido qualitativo, no sentido, diz o Papa, de ser algo lançado bem ao princípio e que será esquecido. Não, mas o querigma é um anúncio principal, aquele que sempre se tem de voltar a ouvir. E porque eu ouvi de novo o anúncio fundamental, eu vou querer ainda mais penetrar o caminho de conhecimento e de experiência de Jesus Cristo, a quem o meu coração se abriu. Aqui estamos diante, portanto, exatamente da dimensão querigmática da catequese. Mas há ainda uma outra dimensão importante e que não pode ser esquecida, que é exatamente a dimensão mistagógica. Mistagogia significa um caminho de penetração no mistério de Deus. Não se trata, portanto, de aprender algumas coisas sobre Deus. Não se trata apenas de nos encantar ou de nos simpatizar com este que nos ama, nos salva, vai conosco. Não se trata simplesmente de aprender algumas obrigações morais ou religiosas, mas se trata de fazer exatamente um movimento de entrada, de mergulho, onde o mistério humano, o meu e o seu, é lançado para dentro do mistério de Deus. Isto é mistagogia. E a catequese precisa ser também mistagógica, que significa, diz o Papa, essencialmente duas coisas: a necessária progressividade da experiência formativa, na qual toda a comunidade intervém. Isto é, há um caminho de formação, há um caminho de aprofundamento, de inserção. E esse caminho não se faz simplesmente sozinho, por conta própria, como quem vai fazendo na solidão o caminho, mas é um caminho que se faz pela via da comunidade. A mistagogia cristã se faz pela via e pela intervenção da comunidade. Vamos em comunidade, na direção da profundidade e da experiência do mistério de Deus. E a segunda coisa, diz o Papa, uma renovada valorização dos sinais litúrgicos da iniciação cristã. Isto é, nós fazemos esse caminho de penetração, de inserção no mistério de Deus pela via da liturgia, sobretudo pela via dos sacramentos da iniciação, batismo, crisma, eucaristia, como é a nossa ordem de hoje, de modo que aí, nesse caminho, nós sejamos introduzidos cada vez mais pelos sinais litúrgicos, pelos gestos sacramentais, nós sejamos introduzidos nesse mistério do qual não queremos mais sair, porque é um mistério que ilumina a nossa vida e nos faz entender e compreender o sentido da vida, o horizonte da vida, o para que estamos aqui, o que devemos fazer
para onde vamos, tudo isso adquire resposta e sentido na ótica da fé quando nós penetramos o mistério de Deus e, a partir de Deus, iluminamos todas as questões que tocam a nossa vida. Todas as interrogações que, de fato, nos fazem tomar decisões importantes, a fim de que possamos construir nossa existência na direção de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã catequista, quero convidar você também a mergulhar no seu trabalho, levando em conta essas duas dimensões bonitas da catequese. Que possamos, e você também, e eu também na condição de ministro, de pregador, de catequista, nós possamos todos avançar, voltando sempre ao querigma, a esta verdade fundamental, que é uma pessoa, Jesus Cristo, que nos ama, deu a vida por nós, morreu e ressuscitou, caminha conosco, nos ajuda no caminho da vida. Mas também a nossa catequese nunca perca de vista a sua dimensão mistagógica. O que fazemos para levar os irmãos e irmãs a estarem cada vez mais dentro do mistério de Deus que dá sentido e beleza às nossas vidas, no coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Uma igreja em caminho. Estamos no caminho e precisa ser um caminho que nos leve cada vez mais para dentro do mistério de Deus. E é por isso que celebramos, é por isso que qualificamos sempre mais a nossa catequese, para que ela seja querigmática e mistagógica. É por isso que estamos exatamente olhando para Jesus para aprender dele todas as coisas. No caminho da nossa fé, estamos então no mês de agosto, estamos nesta última semana do mês de agosto e queremos exatamente meditar ainda uma vez esse belo ministério na igreja, que é o ministério do catequista. Imagino que em muitos lugares, em muitas comunidades, paróquias, dioceses, vai acontecer algum evento para celebrar esse dia do catequista. Quero também convidar você, papai, você, mamãe, a nessa semana ir à comunidade onde o seu filho faz o caminho catequético para dar um abraço na catequista, no catequista que cuida lá do seu filho, da sua filha. Eles são uma extensão da sua voz e do seu braço. Então, capriche lá num abraço de gratidão e de reconhecimento por aquele homem, por aquela mulher que se dedica à educação da fé do seu filho. Também quero convidar as equipes de liturgia de cada comunidade, de cada paróquia, para que aí, na celebração deste final de semana, coloque uma prece, coloquem um momento bonito dentro da celebração, onde os catequistas vão ser também lembrados, quem sabe até convidados para estar adiante, para serem vistos, para serem agradecidos pela comunidade a qual eles servem. É muito importante que nós, de fato, também possamos reconhecer, agradecer e estimular esses irmãos e irmãs que estão conosco no caminho, aí, nesse lugar tão bonito, tão necessário da catequese na comunidade. É muito importante que, de fato, possamos avançar na direção de uma igreja onde saibamos formar com seriedade e com profundidade as novas gerações.
Aqui na nossa Diocese de Divinópolis, nós vamos celebrar o nosso dia diocesano do catequista exatamente no primeiro final de semana de setembro. Então você que é daqui, esteja atento aí na sua comunidade para as informações acerca do local, acerca do modo como participar. Aqui nós vamos celebrar então na nossa diocese, no dia 1º de setembro, o nosso encontro diocesano dos catequistas para celebrar a vocação deles. Desejo a cada catequista muita graça, muita paz, muita bênção para avançarem neste belo ministério. Uma igreja em caminho. Pornografia infanto-juvenil é crime. Todo aquele que produz, vende, publica, divulga de qualquer forma ou até mesmo armazena vídeos ou fotos pornográficas de crianças e adolescentes pratica crime grave e está sujeito a uma pena de até 8 anos. Se você teve contato com esse tipo de material pelas redes sociais, jamais passe adiante. Não divulgue e nem guarde essas imagens criminosas. Denuncie quem publicou ao promotor de justiça ou à polícia. Defender a criança é responsabilidade de todos nós, todos contra a pedofilia.